e MentorCast, o podcast da maior plataforma de mentores do Brasil. Aqui o papo é sobre empreendedorismo e carreira com quem está nas trincheiras dos maiores negócios do país e do mundo. Esse podcast é um oferecimento de Connect Think, integrações e automação de processos. Olá, seja bem-vindo ao episódio 009 do podcast da Inmentor, a maior plataforma de mentoria do Brasil. Eu sou Daniel Silva, o seu host de hoje, junto com o meu grande amigo. Fala aí. Fala, Dani, satisfação estar aqui hoje ouvindo essa história incrível, sem dar muito spoiler aí da história do Davidson, mas eu garanto que a galera vai curtir muito. Sou Vinícius Silvestrini, fundador da Inmentor, vai ser uma satisfação ter esse papo aqui com vocês. O papo de hoje, cara, ele engloba 3 paixões na minha vida. Eu fiquei super curioso para fazer esse bate-papo, vai ser a minha primeira vez com essa fera. E assim, empreendedorismo, café especial e viagem. Assim, produção, bota um time aí pra gente não ficar 3 horas aqui batendo papo, senão a gente vai longe. Então hoje com vocês, cara, super episódio 009, uma história fantástica. Vocês vão ouvir um case de um cara que montou uma rede de franquias do zero e rodou 60 países, não foi? 60? 62. 62. Davidson, aproveita, se apresenta, cara. Muito bom ter você aqui hoje com a gente. Legal, obrigado pela oportunidade, Daniel. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui falando desses 3 assuntos que é difícil colocar quem vem em primeiro lugar, né? Às vezes vem viagem, às vezes vem empreendedorismo, às vezes vem o café, mas eu sou um grande apaixonado realmente. Já tá tomando um cafezinho aí, saúde, que o meu tá aqui, ó. Um brinde. E eu sou o Davidson, fundador da Externa Café. Hoje a gente é a maior rede de cafeterias premium de café especial. São aquelas cafeterias grandes, né, que tem pontos instagramáveis, né, com diversos métodos de extração. O brasileiro às vezes só conhece o expresso. Temos aí diversos métodos. Mas eu, em breve, aí, no decorrer do nosso papo, eu conto um pouco mais. A gente já deu um spoiler aqui do tema. E, Davidson, quando eu estava lendo a sua biografia aqui para me preparar para esse nosso bate-papo, hoje, dia 31 de outubro, né, um dia depois das eleições presidenciais no Brasil, não vamos falar de política nenhuma aqui, mas me chamou a atenção que na sua vida você teve um episódio na sua educação, né, que foi via uma bolsa, o FIES. Isso. E quando você entra como empreendedor, né, você também teve o apoio de uma agência do governo. Isso. Cara, né, no nosso país hoje tão polarizado, conta um pouco desses 2 episódios na sua vida e depois conta pra gente quem é o Davidson, claro. Mas me chamou muita atenção no dia de hoje, né? Assim, hoje Sim. Você tá onde tá, com a maior franquia de cafés especiais, mas na sua trajetória eu vi 2 episódios ali que tinha uma mão do sistema público te dando aquele suporte, quer dizer, o sistema público apoiando o empreendedor que eventualmente é capitalista, gera emprego, etc e tal. Conta um pouco aí da sua trajetória pra gente, cara. Eu tive uma infância muito humilde, né, e muito difícil, como a maioria dos brasileiros. Nasci em São Caetano do Sul. Eu falo que nunca faltou nada, meus pais, né, operários, trabalhavam muito, mas não deixava faltar nada. Só que se eu queria um McDonald's ali, um lanche, às vezes pegava umas latinhas na rua, vendia, os grandes eventos que tinha lá em São Caetano, no Chico Mendes. Então não era vergonha nenhuma vender latinha para comer um McDonald's. E eu fui estudando tudo que tinha de oportunidade no sistema público, né, de São Caetano do Sul. Então curso de informática, curso de inglês, espanhol, tudo que a prefeitura disponibilizava, eu estudava, né? Então escola técnica, escola estadual, municipal, tudo que tinha à disposição. Então até os 18 anos eu estudei muito. Depois consegui um estágio através do CIE, né, Centro de Integração Empresa-Escola. Fui trabalhar na Casas Bahia, só que não tinha dinheiro para a faculdade, né? Então recorri ao FIES, Financiamento Estudantil, né, que quem conhece sabe. Então não comecei do zero, comecei com uma enorme dívida, né? E depois, ao longo da trajetória na Casas Bahia, quando eu saí em abril de 2009, eu recorri ao Proger, que, né, então era o Banco do Brasil que disponibilizava o recurso. Ele ficava alienado fiduciariamente ao banco os equipamentos, né? Então tinha 1 ano de prazo de pagamento e parcelava em 48 vezes. Então foram essas 2 ajudas aí muito importantes na minha carreira, na minha vida, para poder o crescimento, né? Começar o crescimento. Cara, que legal, né? Essa primeira franquia foi
o Subway, correto? Correto. E eu só descobri o Subway porque eu tinha dado uma volta ao mundo em 2007. Né? Então, conheci lá fora a Subway. E aí, vendi o meu CoroSox que eu tinha em 2007. Eu tava lá 5 anos sem férias na Casas Bahia. Falei, não, eu vou dar a volta ao mundo. Comprei aquele ticket da Star Alliance, que até hoje está disponível aí no mercado, por $3.000. O CoroSox eu vendi por $12.000. Então, sobrou um pouquinho de dinheiro para comer, para dormir em albergue. Voltei a pé, com a cabeça cheia de ideia e conhecendo as maiores franquias do mundo, como Subway, KFC. Aquilo ficou na minha cabeça, continuei trabalhando, obviamente, na Casas Bahia, só que em 2009, no dia da mentira, eles me mandaram embora. Até achei que era piada, no dia 1º de abril. Mas foi uma fusão que eles fizeram com o Cassino, o Grupo Francês, com o Pão de Açúcar. E, de certa forma, isso me motivou a empreender. Falei, não vou voltar para o varejo. Eu conheci franquias no mundo todo, eu quero um mercado de franquias. E aí abri a Subway, me surpreendi pelo sistema. E aí virei um empreendedor serial. A cada 6 meses eu abri uma Subway, foram 10 no total, né, nessa jornada. Então peguei dinheiro do BNDES, peguei dinheiro do Proger, peguei dinheiro do FAMP do Sebrae, sociedades, e fui fazendo, né, acontecer. Eu nunca esperava nada de ninguém, eu corria atrás. Aí fui abrindo KFC de frango frito, Morana acessórios femininos, temaqueria, né, abri Esbarro Pizza lá de Nova York. Então quando eu fui ver tinha mais de 30 operações como franqueado, né, algumas dando muito certo, algumas dando muito errado. Muita gente fala só as que deram certo. Eu me dei muito mal com temaqueria, me dei muito mal com moda feminina, né? Então as coisas vão acontecendo e é uma coisa que eu aprendi a ter afinidade, né? Então você ter afinidade te ajuda demais, né? Eu nem gostava tanto de temaki, fui abrir uma temaqueria, né? Abri Esbarro Pizza do Brasil, uma das melhores do mundo, né? E quem conhece a Esbarro, são mais de 1.000 pizzarias, mas é uma pizza mais americana. Então eu fui aprendendo, abri Bom Grelê de Grelhados em São Caetano. Não sabia mexer com carne, né? Então descongelava lá a picanha, não vendia nada. Ou descongelava pouco, vendia muito, aí não tinha o produto, né? Então a questão de shelf life, né? De prazo, de validade. Então foram grandes aprendizados ao longo da jornada e as viagens continuaram, né? Foi melhorando a minha vida, fui dando mais volta ao mundo, foram 3 voltas ao mundo, foram 62 países. Visitei mais de 1.000 cafeterias, meus amigos falam que eu visitei mais de 1.000 cervejarias, eles não estão errados, mas cafeteria com certeza eu visitei bastante, tomei muito café ruim e também tomei muito café bom, e o que me chamou a atenção nos cafés bons, que eram a maioria brasileiros, e aí eu falei, tem dinheiro aí, tem alguma oportunidade aí, e aí eu voltei pro Brasil e criei a rede em 2015. Mas vamos voltar naquela história, naquele começo do Subway, né? Cara, o teu processo, aí eu vou 15 anos atrás, né? Tudo mudou, né? Hoje você já tem ferramentas de geolocalização que te dizem bons pontos para você não errar, etc. Mas como é que era o teu processo, assim? Qual que é a minha próxima? Então você tava ali e falou, pô, deu 6 meses, tá na hora de montar mais uma. Tinha algum processo analítico de tomada de decisão? Ou era... não, pô, a única coisa que falta no meu portfólio agora é moda feminina. Vou procurar uma de moda feminina. Como é que era esse teu processo na construção do teu portfólio? Na verdade, quando eu entrei pro mundo das franquias, eu acabei sendo impactado por esse universo novo, que é o mundo do franchise, e que eu nem sabia como que era. E as oportunidades acabam chegando, né? Então eu era abordado por outras marcas, né? O KFC, quem me convidou foi o próprio KFC. Né? A Morana foi colegas que já tinham Subway, tinham também Morana acessórios femininos e me convidavam. E eu ia analisando quais tinham mais lucratividade, quais eu tinha mais chance de crescer. Então, por exemplo, a Subway, eu fui um dos 50 primeiros, ou seja, eu tinha um mar para desbravar. Depois que ela chegou a 2.000 lojas. Mas eu tendo o universo ali, o mar, o oceano azul para desbravar, eu fui escolhendo os melhores pontos. Né? Então foi uma questão de cuidar do meu território, não deixar que ninguém chegasse perto. A mesma coisa foi o KFC. Né? Eu fui o primeiro de São Paulo, né? Direto com a Yum Brands. Né? Antigamente eles tinham um acordo com a BFFC lá do Rio, depois fecharam o acordo direto com a Yum Brands, eu fui o primeiro. Então eu escolhi o melhor ponto de São Paulo, Aricanduva, né? Que se tornou a loja que mais vende no Brasil, até hoje. Aí depois eu abri Itaquera, né? Uma das top 10 do Brasil também. Então foi por uma questão de oportunidade e de território. Esse modelo de franquia, principalmente na indústria de alimentos, é muito um play de real estate, né? Você tem que estar muito bem localizado, né?
Com certeza, ponto é tudo, né? Antigamente falava que ponto, os 3 fatores principais era ponto, 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 né? Os 3 fatores, né? Mas lógico, hoje em dia você tem que ter um excelente atendimento, você tem que ter um excelente produto e ponto também é super importante, né? Mas a gente com os cafés, por exemplo, a gente percebe que as pessoas também pegam o carro e vão até o local, ou seja, a gente também faz o ponto, né? As pessoas às vezes não acreditam, mas a gente fazer uma loja bonita, instagramável, com produtos de qualidade, a gente cria esse ponto. A gente faz esse ponto ser um ponto importante. Assim, a gente está falando do ponto de vista do ponto de vista de CEP, rua, número, etc, né? Mas o Starbucks, né, foi um case de tomar o café num ambiente diferente do que você tomava antes. Você entrava, tinha um jazz, aí tinha uma comida, você podia abrir o seu computador, ficar trabalhando, o Wi-Fi era grátis. E nesse processo de criar um ambiente para a experiência do cliente, em vez dele ali pegar o café, ficar 5 minutos e ir embora, esse cara tava ficando 2 horas e meia lá dentro, e ele consumia o cookie dele, consumia o banana bread dele, consumia 4 cafés, e no final ainda tomava um suco para ir embora. Quer dizer, o ticket que ia ser R$10 pelo café, virava 65, né? Exatamente. A gente pensou exatamente isso para criar a Sterna. Quem não sabe, a Sterna é o nome da ave que mais viaja no mundo. Então, pelo fato de eu ter dado 3 voltas ao mundo, é uma andorinha migratória, vai daqui até a Lua 6 vezes, se for somar, né, os quilômetros que ela voa nos 34 anos de vida, e tem só 100 gramas essa andorinha. Então, além tem o lado da coragem também, né, que eu sempre faço um paralelo com o empreendedorismo, né? Você pode ficar na zona de conforto, né, que tá tudo certo, igual o pássaro na gaiola, tem alpiste e milho lá, né, alpiste e água, mas se sair da gaiola pode vir um gavião comer ou pode dar volta ao mundo, né? Então eu sempre traço esse paralelo de ter a coragem de empreender. E quando eu criei a Sterna em 2015, foi exatamente isso. Tem um mix de produto que vendia o dia inteiro, tanto é que eu abri a primeira loja 24 horas, então mix de produto vendendo às 24 horas. Depois abri um quiosque que fazia eventos corporativos, delivery, com coisas mais tecnológicas, né? Lá em 2015, já localizado com QR Code, pedido, coisas que eu via muito na Starbucks de Nova York, né? Com os PWA, os famosos, né, links de pagamento, de pre-order, né, de pré-pagamento. Então a gente começou com essa veia, né, também da tecnologia, só que nunca eu imaginei que a gente ia formatar para franquia em 2016, né, um ano depois, e depois começar a abrir uma loja a cada 15 dias de forma orgânica, né, sem colocar muito dinheiro no Google, sem Facebook, Instagram. As coisas foram acontecendo, a gente foi recebendo convites e fomos abrindo até 2020 na pandemia. Incrível, Davidson. Cara, quantas lojas vocês têm da Sterna? São 70 franqueados, né, em 9 estados. A gente tem inaugurado todos os meses novas lojas. A gente está num período bom nesse último trimestre, inaugurando em breve Londrina, São Paulo, Gramado. Então, desbravando novas regiões do Brasil. Já temos em Belém, Recife, Brasília, Rio, Minas. Então, a ideia é a gente continuar esse crescimento em 2023. A gente verticalizou na pandemia, compramos uma fábrica de salgados e bolos, né? Então, agora a gente produz todos os bolos, os salgados, né? E com essa ideia de continuar liderando aí o mercado de café especial premium. Show de bola. Deixa eu entrar aqui, Vini. Eu fiquei curioso com... Eu queria entrar aqui eu queria muito explorar com você. Você passou alguns anos acelerando algumas das maiores franquias do mundo dentro do Brasil, né? Isso. Primeira loja do KFC, primeiros 100 do Subway. E hoje você está do outro lado da mesa. Hoje você é quem tem a visão de longo prazo, está criando, né, tá envelopando aquele produto, está criando toda a estratégia de aquisição do franqueado correto, do ponto correto, etc e tal. Isso. O que você aprendeu trabalhando como franqueado para essas redes internacionais no Brasil, que hoje você replica no seu modelo? Então essa é a minha primeira pergunta. O que você absorveu de conhecimento? E a minha segunda pergunta, para você elaborar aqui, o que você tropicalizou, né, que vinha ali no book operacional desses caras? O que você falou, cara, isso aqui no Brasil a gente faz de uma outra forma mais eficiente, mais produtiva? Então a minha primeira pergunta é, o que você absorveu dessas grandes redes franquias para você, quando foi para o outro lado da mesa montar a sua rede, você botou no modus operandi? E o que você pegou e falou, não, aqui a gente joga diferente, aqui a gente faz diferente, a minha visão é diferente, a minha cultura é diferente, Conta um pouco disso aí. Legal.
sendo um dos primeiros franqueados, tanto de KFC quanto de Subway, me deu uma base enorme, muito boa, porque eles são os maiores do mundo, né? A Subway é a maior franquia do mundo, né? Tem mais de 40 mil lojas, KFC, eu acredito que tenha mais de 20 mil. Então, isso me ajudou muito a ser um franqueado serial, um multifranqueado, um franqueado profissional, né? Então, participava de eventos internacionais de multifranqueado, né? E aí aprendia com esses multifranqueados, né? Tem o Multi-Unity em Las Vegas, tem a própria IFA, que também acontece em Las Vegas. São eventos que você aprende com outros franqueados, e eu sempre procurava seguir todos os passos ali dos franqueados de sucesso. A partir do momento que eu me tornei franqueador, só que eu continuei operando as franquias, né? Eu ainda tenho Subway e KFC, eu estou no momento de venda dessas operações, por uma questão de foco, mas ainda sou franqueado Subway no Brasil, ainda sou franqueado KFC. E de certa forma, quando eu coloquei o chapéu de franqueador, obviamente eu aprendi muito com eles, né? As questões de processos, as questões de fazer o franqueado com esse sentimento que tem que estar sempre andando na linha. Por exemplo, eu recebo e-mails diariamente da Subway, de KFC, me fazendo perguntas, me fazendo pensar, perguntando de como que está o ticket médio, como que está o marketing local, né? Então eu tenho aquele sentimento com o chapéu de franqueado que eu estou sempre devendo alguma coisa para o franqueador, né? Quando eu criei a rede externa, eu tentei, de alguma forma, fazer isso e passar isso para o meu franqueado, que ele também tem essa responsabilidade, também se torne um franqueado, né, serial, um multifranqueado e um franqueado experiente, né, profissional de verdade, né? Porque a gente tem franqueado que é piloto de avião, tem franqueado que é médico, cirurgião plástico, então ele tem que se tornar, ele tem que entrar para esse mundo do franchising e aprender e tocar a operação de forma profissional, né? Então, isso eu extraí das grandes marcas, né? Só que, lógico, tropicalizei algumas coisas. Por exemplo, na Subway, se sai um item e entra outro, não fica um item a mais, né? Então eu lembro quando lançaram a Cherry Coke, saiu um item, saiu a Fanta, sei lá o que, alguma Sprite. Então eles eram pragmáticos. Entrou um item novo, sai um item. Mesma coisa lanche. Entrou um lanche novo de frango, saía o canicama, que era de frutos do mar. Ou seja, não mudava nada, era sempre os mesmos SKUs. Eu percebi que no mercado brasileiro, no meu negócio, eu tenho que ter muita criatividade e produtos sazonais, né? Então, produto de Halloween, produto do Dia das Crianças, produto de verão, produto de inverno, né? Eles também saem do cardápio. Mas é uma janela muito grande para vender o ano todo e ser diferente da concorrência. Então, essa tropicalização, essa regionalização é feita com muito mais velocidade e muito mais assertiva, né? Então, acredito que seja isso que você perguntou, né? Cara, muito bom. Hoje, qual que é o tamanho da estrutura da nave-mãe, né? Que toma conta dos franqueados? Você tem um time de marketing que absorve toda a comunicação, o financeiro é centralizado também. Conta um pouco da estrutura, do modus operandi. O pessoal que está aqui ouvindo a gente, está pensando em montar sua primeira franquia. Se vende para eles. Legal. Não, eu errei muito, né, de 2009, né, quando eu saí da Casas Bahia e comprei minha primeira franquia, eu acabei errando muito porque eu acabei comprando outras franquias e nem todas eu tive sucesso, né? E essa pergunta é importantíssima, né, de você olhar o CPF por trás do CNPJ, porque afinal de contas, algumas franquias eu não era ninguém, o cara era Deus ou o cara era meu chefe, que era pior ainda, né? Então, esse tipo de relação era muito ruim, né? E quando eu criei a marca com uma relação muito pessoal, né? O WhatsApp com todos, uma relação muito próxima, né? Hoje a estrutura, eu peguei o melhor contador que tinha no mercado, é um cara que tem mais de 100 colaboradores, né? Pô, uma contabilidade que investiu alguns milhões de reais em tecnologia, coisa que eu errei ao longo da jornada escolhendo qualquer contador, né? Hoje eu tenho o melhor e eu posso proporcionar isso para o meu franqueado. A mesma coisa advogado. Eu errei muito na jornada desde 2009 até achar um baita escritório de advocacia que tem um baita suporte e é referência no franchise, né? Então, um bom escritório jurídico, um bom escritório contábil, um bom sistema. Eu testei mais de 10 tipos de sistema. Cada marca que eu tinha era um sistema de PDV, né, de gestão diferente. Cada um com a sua dor. Hoje eu escolhi um dos melhores do Brasil. Então o franqueado sofre menos, porque ele tem um baita sistema, obviamente, desde que ele alimente esse sistema, né? E a gente tem uma equipe na fábrica, né? São quase 20 pessoas ali de produção. Na franqueadora temos 12,
né? Temos uma agência de marketing com mais de 50 profissionais que nos apoiam, uma assessoria de imprensa com mais de 18 jornalistas que nos apoiam também. Tem uma extranet, que é ali que todos os franqueados entram e fazem as solicitações, se é de marketing, se é de alguma coisa, de algum release, alguma ação via assessoria de imprensa, ou se é algum canal de operações, temos baristas, temos nutricionista, criamos produtos, somos apoiados por grandes marcas como Callebaut, Belga, a própria Nestlé. Então, isso ajuda demais. A própria Kit Kat da Nestlé aprovou a gente para usar a marca. Então, isso dá uma segurança muito boa para os novos franqueados. E aí, Vini? Incrível, cara. Montar sua franquia? Bora. Então, pegando esse gancho aí, Dani, hoje sou o cara que estou pensando em começar uma franquia, Davis, vai ser uma franqueadora ali, né, começando um negócio. Na verdade, são duas perguntas em uma aqui, né? A primeira é, quando você começou a Externa Café, você já tinha isso em mente? Você já pensava em se tornar uma grande franquia? Era esse o plano? E a segunda, o que o empreendedor hoje que está pensando, né, em ser um franqueador, que está pensando em montar um negócio nesse sentido, ele precisa ter, né? Quais são as habilidades que você vê que esse cara precisa ter? Quais os conselhos que você daria também para alguém que está ali nesse início da jornada, cara? São casos bem diferentes, né? Você ser franqueado e ser franqueador é totalmente diferente. E eu tive uma experiência sendo master, que não foi o caso da Sbarro de Nova York. Eu trouxe a master para o Brasil com um grupo. Então, eu comecei a ter uma degustação do que era ser franqueador, né? Com essa experiência lá em 2015. Né? Então, sendo franqueado é muito gostoso você pegar um telefone e ligar. Né? Você tem ali o suporte a hora que você precisa. A partir do momento que você vira franqueador, o telefone que toca é o seu e você não tem para quem ligar. Né? Então, o cara que quer abrir uma franqueadora tem que ser apaixonado por transferência de know-how, que é isso que as pessoas buscam. Quem está nos assistindo e quer abrir uma franquia, quer um telefone para ligar, quer um pacote de acertos. Né? Então, eu, quando montei a minha primeira unidade, e começou a dar muito certo, e montei a segunda e começou a dar muito certo, eu já comecei a preparar ela para ser uma franqueadora. Né? Como? Com processo. Né? Então, formatei os materiais, os manuais, a parte jurídica. Como eu já tinha um time que me apoiava sendo franqueado, foi um pouco mais fácil eu transformar isso para ser franqueadora. Tanto é que eu não contratei nenhuma equipe para formatar o meu negócio. Eu mesmo formatei. Né? E quem não tem essa expertise, porque eu tive uma escola de 2009 até 2015 muito grande, né, com as franquias internacionais e com as outras franquias até nacionais. Então eu tive muita bagagem para aprender, para depois transferir know-how, criar a minha e continuar esse nível de excelência de transferência de know-how que eu faço até hoje. A gente é apaixonado por transferência de conhecimento. Então toda semana tem alguma novidade. Todo mês tem algum palestrante profissional transferindo know-how. Eu viajo muito, eu estou indo para um coffee tour agora, vou para 4 continentes, embarco dia 20, vou passar pela África, vou passar pela Europa, América do Norte, pelo Oriente Médio. Né? Então, isso traz muita bagagem, traz muito conhecimento. O ano passado eu fiquei 15 dias na Costa Rica visitando fazendas, esse ano eu fiquei uma semana visitando fazendas na Colômbia. Então, quando a gente chega no Brasil e transfere esse know-how, esse conhecimento, é muito importante para os franqueados passarem isso na ponta. A gente atende 122 mil pessoas todos os meses. Então, se você tem um franqueado engajado, preparado, recebendo essa informação do franqueador, o cliente na ponta final vai ter informação. Né? Então, vai consumir com muito mais qualidade e vai querer virar um coffee lover, vai querer virar um apreciador de café de qualidade. Boa, Davis. Cara, você falou ali no termo de conhecimento, de transferência de conhecimento, né, de know-how, a gente aqui acredita 100% nisso na Inventor, né? E aí, puxando um pouquinho sobre o assunto de mentoria, né? Como que isso começou, cara, na sua trajetória? Você teve mentores ali ao longo da sua carreira que você pode compartilhar um pouquinho essa história? E como que você começou, de fato, a mentorar, né? Qual foi o momento ali que você falou, não, agora eu acho que eu já adquiri uma bagagem legal o suficiente aqui para eu conseguir ajudar outros empreendedores e começar essa jornada como mentor, cara? Eu não tinha uma plataforma como mentor, né? Seria ótimo, mas eu me sentia muito sozinho, porque imagina, ser só um franqueado, você fica limitado em 2009, 2010, 2011, não tinha informações, né? Até nas voltas ao mundo eu sofria demais, porque não tinha Waze, né? Não tinha ferramentas ali para eu conhecer players, né, de sucesso, então era muito mais difícil. E eu buscava as instituições, né, que tinham disponível na época, como a BF, Sebrae, que hoje estão cada vez mais fortes. Né? Então é uma grande oportunidade para quem quer empreender, sendo franqueado
ou sendo franqueador, se aproximar dessas instituições e aprender com eles, né? Então, lives, Instagram, LinkedIn, YouTube, tem muito conteúdo. Então, conhecimento é poder e eu sempre aconselho, né, abastecer de informações para depois tomar a decisão e errar menos, porque dói muito errar no Brasil, e errar no Brasil significa gastar muito dinheiro, né? E eu errei muito, né? Então, quando surgiu a oportunidade de participar da Mentor, é uma chance até de eu devolver tudo que eu errei e não deixando as pessoas errarem. A gente erra coisas novas, mas eu fico muito feliz de poder contribuir, e os convites foram acontecendo, né? Convites para dar palestra na Feira do Empreendedor, convites para dar palestra na própria BF, para dar aula de expansão na BF, convites para dar palestra na Sabesp, foram acontecendo. Hoje mesmo, né, eu recebi um convite para dar uma palestra numa universidade, numa cidade chamada Engenheiro Coelho, fica a cerca de 1 hora de Campinas, e eu vou estar falando lá para cerca de 200 alunos, né, de economia, direito, relações internacionais. Então é muito gostoso quando você consegue, né, transferir know-how e engajar as pessoas a empreender, que eu acho que é o que muda vidas, né? Você não tem nada de errado você trabalhar, não empreender, mas assim, quando você empreende, você dá uma chance de realmente mudar de vida. Sem dúvida, David. Cara, e você é um dos grandes mentores aqui da Imento, tem uma trajetória incrível, muita coisa para compartilhar, muito conhecimento para compartilhar, e fica super feliz de ter você aqui no nosso quadro de mentores da nossa comunidade, contribuindo sempre. E, cara, e tem algumas histórias bem legais, né, das mentorias que você faz aqui. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, primeiro, se tem alguma história dessa que você quer contar, e segundo, como que você pode ajudar o empreendedor que está ali hoje do outro lado da mesa, que está pensando que já é um franqueado, que está pensando em montar uma franquia, como que você pode ajudar esse cara através das suas mentorias? Legal. Não só a minha mentoria, como os colegas, né, que estão na plataforma, com certeza podem contribuir muito, né? Então, antes de tomar uma decisão, por que não investir, né, no conhecimento em algumas áreas, né? Se o cara quer abrir alguma coisa de moda, tem grandes mentores dentro da plataforma para moda. Se quer alimentação, tem também grandes mentores. Se é mais nichado para café, tem eu lá que eu posso contribuir com bastante dicas, né? E eu fiquei muito feliz, né, de ter feito algumas mentorias e ter mudado a vida das pessoas, né? Não por ser melhor que ninguém, mas por dar o caminho certo, não ir para a esquerda, ir para a direita, ir reto, ir para cima e para baixo, dar um norte pro cara, né? Então eu lembro de uma mentoria do pessoal ali de Goiânia, eles eram ambulantes, né? E aí tinha um sonho de ter uma cafeteria, e aí conseguiram uma concessão da prefeitura lá de Goiânia para ter um café. E hoje é um grande sucesso, chama Gatos de Rua, quadruplicou o faturamento, se bobear até já passou, quintuplicou. Então, com novos produtos, novos conceitos, novas estratégias, lógico que é uma construção, uma jornada, depende muito deles. Nada resiste ao trabalho, eu sempre comento disso, né? Então, você resolver um item por semana, um item por dia, você vai resolver vários ao longo de 1 mês, 2 meses. Né? Teve o caso da ótica lá do sul do país também, que eu fiquei muito feliz. É um mercado totalmente diferente com o meu, né? Mas pude contribuir com algumas dicas, né, estratégias de marketing. Eu sou formado em marketing, sou pós-graduado na SPM de marketing, comunicação, então pego um gancho do que eu aprendi nessas franquias pelo mundo e também consigo engajar o cara ali, que é um outro mercado, a ter sucesso. Então é muito gostoso, né, você poder contribuir. Animal, David. Você 3 voltas ao mundo, mais de 1.000 cervejarias, mais de 1.000 lojas de café, como você colocou no começo. Verdade. Qual seria a franquia que é o teu benchmark, assim? Cara, visão, storytelling, expansão super agressiva, franqueado com boas margens. Quem que é a tua referência nesse universo? Existem várias franquias, eu não consigo apontar uma só. Eu tive na China 5 vezes e cada vez que eu fui para a China, a Luckin Coffee aumentou 1.000 lojas, né? E chinês gosta de tomar chá. Se gostasse de tomar café, ia precisar de 5 Brasil, né, em volume de produção, né? Então ia ter um enorme problema global se eles gostassem de tomar café, mas eles abriram 5.000 lojas. Então, né, no quesito expansão, é admirável a Luckin Coffee que tem na China. No Oriente Médio tem a Arábica, nasceu em Kyoto, no Japão, é uma cafeteria minimalista e tem cafés especiais e me admira muito o design, eu gosto muito da questão de design deles, de qualidade de produto, né? Então, chama Arábica, me surpreendeu muito essa cafeteria.
Nos Estados Unidos tem duas que eu gosto muito, a Blue Bottle, que foi até adquirida pela Nestlé, e tem também a Inteligência da Califórnia. Na Europa tem a The Elephant, que é de Berlim, também com conceito de design. Então me admira essa questão, né? Qualidade, design. Esses são os nomes que eu tenho na cabeça, assim, de bate-pronto, que me admira muito. Boa, Davidson. E depois dessas 1000 cervejarias aí, cara, como é que tá os planos para o futuro? Vem alguma coisa nesse ramo? Que você vê ali de futuro? Você tem alguma oportunidade de empreender alguma outra coisa? Ou você está 100% focado hoje no crescimento da externa? Não, 100% focado no crescimento da externa. Tanto é que eu estou vendendo as minhas operações de Subway, KFC. As outras que eu tive ao longo da jornada, ou eu acabei fechando, ou acabei vendendo. Mas o objetivo realmente é continuar esse crescimento, né? E levar café especial, café de qualidade para todo o Brasil. Eu fiquei impressionado, eu fui dar uma palestra na Colômbia sobre café, eu fui o único brasileiro dentre 50 palestrantes estrangeiros, e quando eu falei no microfone que o Brasil tem 6 quilos de consumo per capita, ou seja, mais de 800 xícaras por ano o brasileiro consome, lá são 2 quilos, são 3 vezes menos. Na Colômbia, que é famoso por café. Eu fico pensando o quanto a gente pode crescer se 90% do Brasil toma café ruim, né? Café tradicional, queimado, com impureza. O Brasil permite 1% de impureza. Então eu fico imaginando esses 10%, se não pode se tornar 20, 30, né? Isso aconteceu com cerveja, aconteceu com vinho, aconteceu com azeite, aconteceu com chocolate, né? Eu participei de um reality show na Band, né, patrocinado pelo Bradesco e pela Cacau Show, e o objetivo era criar um produto 65% cacau, né? Então eu fiquei 2 meses ali no reality show, que é da Endemol, que é uma empresa holandesa, dona do Big Brother, e foi uma experiência incrível. E aí a gente acabou ganhando o programa e criando o Slack, que é uma pasta de chocolate 65% cacau que vende até hoje na Cacau Show. Então a gente percebe que a gourmetização, os produtos de mais qualidade é o futuro, né? Já aconteceu em outros países, vai acontecer no Brasil. Boa. Como é que tá a cadeia produtiva hoje no Brasil, né? Porque você está falando do ponto de vista da relação do ponto de venda com o cliente final, né? Só que tudo isso precisa de um supply chain para te abastecer. Como é que tá isso? Você está tendo dificuldade? Você pega na mão e desenvolve alguns produtores locais para fazer uma coisa mais customizada para você? Ou não? Já existe um mercado que hoje está sendo exportado e você está só pegando uma parte daquela produção? A gente faz um trabalho de curadoria, né? Então, todos os meses, ou a cada 45 dias, a gente tem o café visitante. O que é o café visitante? A gente dá oportunidade para pequenos produtores expor o trabalho deles, expor o produto deles nas nossas lojas. Ou seja, você pode tomar um café do Cerrado Goiano, que é uma região não muito conhecida, ou do sul da Bahia, também não muito conhecida. As pessoas conhecem mais o café do sul de Minas, conhecem o café do Espírito Santo, né? Então a gente dá essas oportunidades para que os pequenos produtores, né, mostrem o produto deles, a gente coloca a foto deles, conta a história deles, e de certa forma a gente está se aproximando de pessoas muito boas, né, com alguns volumes de café que com certeza nos ajudam, né, e podem nos ajudar no futuro. E essas fazendas estão se aperfeiçoando, né, estão parando de produzir parte da fazenda de café tradicional para produzir café especial, né? Então é um outro tipo de cultivo, é uma outra dinâmica, né? Hoje o Brasil é o maior exportador, né, de café, é o maior produtor, é o segundo maior consumidor, só perde para os Estados Unidos, né? Mas per capita, né, que é os xícaras de café por dia, a gente perde para a Finlândia, perde para a Islândia, né? Então pessoas que tomam mais xícaras por dia, né? Então ainda tem muito do que crescer, muito do que melhorar o mercado de café, a produção, né? Então existe muito café commodities ainda, está crescendo 3% ao ano, café commodities. Especial cresce 18%. Então todos os anos estamos produzindo mais café especial, o que é bom para o meu mercado. Sem dúvida. De nome, o melhor café que eu tomei na vida, eu também gosto de um cafezinho, é da Costa Rica, se chama Nomad. Que legal. Existem várias cafeterias, várias torrefações, várias fazendas. Realmente o café da Costa Rica é muito bom, muito valorizado. E o colombiano também. Porém, desses 62 países, eu falo com muita propriedade que o café brasileiro é um dos melhores do mundo. E na minha opinião, humilde opinião, é o melhor do mundo. Ô, louco, hein? É. Que maneiro. Eu tô ajudando nesse consumo pra gente. Com certeza, muito orgulho.
a gente aqui está ajudando para bater essa meta e a gente tornar o Brasil o maior consumidor por xícara, pessoa por xícara. Eu queria voltar. Eu abri falando disso no meio do caminho. Você falou também. Hoje, uma pessoa que quer ser um franqueado da sua marca, ele tem como acessar linhas de crédito do governo? Sim. A gente tem 3 linhas aprovadas, uma com o Santander, banco privado, uma com o Banco do Brasil, né, que é o BB Franquias, e também temos uma fintech, né, que nos auxilia também, porque eu já peguei dinheiro de peer-to-peer, de fintech, então a gente orienta se ele não quiser usar o recurso próprio. Eu tenho um caso de um franqueado que ele morava em Poços de Caldas, ele pegou 100% do capital no banco, e hoje é o quiosque que mais vende no Brasil, né? Então, e ele não tinha recursos, mas ele tinha muita vontade de empreender e muita vontade de trabalhar, e é o que está acontecendo. Que história. É esse tipo de história que me inspira e que eu acho que tem que ser contada, né? Tomou risco, pegou capital emprestado, literalmente emprestado, porque não é dinheiro de investidor, é literalmente emprestado, tem que pagar, senão o CPF fica sujo, né? Exato. Na raça, monta um negócio e é hoje o que eu acho que mais vende. Dedicado, né? Hoje, infelizmente, nesse universo de empreendedorismo é muito post no Instagram, mas são essas histórias aí que eu acho que tinham que ser contadas, de pessoas que acreditam, vão pra cima e fazem acontecer. Muito legal, ainda bem que você trouxe isso aí. O pessoal dá muita desculpa, né, Daniel? E eu tive recentemente na Semana do Empreendedor lá no Sebrae, e dei 2 palestras de empreendedorismo, de resiliência, e é a pura verdade. Comecei com o FIES, devendo, depois peguei o Proger. Fácil não foi, mas eu acordava mais cedo que os outros para tentar pagar a parcela, né? E tive muitos problemas ao longo da jornada. Tive impeachment, tive greve de caminhões, tive pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíada, tudo isso atrapalha, né? Então, a Selic é 2, depois a Selic é 13,75, então alta de combustível. Mas se você olhar só para o copo vazio, metade do copo vazio, você não faz nada. Então a gente sempre olha metade do copo cheio, né? Então sempre acreditando, acordando cedo, trabalhando, fazendo acontecer e sendo criativo. Não dá para ficar parado esperando. Então na pandemia mesmo a gente criou produtos para vender, né? Criou kit home office, criou presentes instagramáveis para mandar na casa das pessoas com QR Code, com uma mensagem, Dia dos Pais. Criou coisas diferentes. Por quê? Porque se ficasse parado, 70 lojas fechadas não ia trazer resultado, né? Então, colocamos o delivery em prática. Nunca imaginei chegar a 14% de venda em delivery, coisa que era 0, né? E algumas marcas hoje mantiveram 18%, 20% do digital, né? Então, a gente olha, no ano passado foram 87 milhões de pessoas comprando no digital. Quem não está no digital vai ficar de fora, né, desses 87 milhões de compradores. A mesma coisa, mídia social, muita gente não acredita, não faz, não divulga. 3,6 bilhões de pessoas estão lá. Você pode não gostar, você pode não ter. Sua empresa tem que ter. É mais da metade do planeta, 3,6 bilhões de pessoas. Então são dados que a gente tem que estar sempre avaliando, sempre entendendo e sempre acreditando e colocando em prática, né? Eu escutei do Ale Costa nesse projeto que a gente ficou lá de reality show 2 meses. Ele falou, tem o planejamento, mas tem o fazejamento também. Não dá só para planejar, você tem que fazer, né? Então eu escutei da boca do cara, tem que fazer, o feito melhor que o perfeito, né? Então eu acredito muito nisso. Que legal. A tua história desde o começo, né? Desde da latinha para o McDonald's, o empréstimo para o estudo, acessar tudo que estava disponível via os canais públicos para ter mais conhecimento, vender um carro, né, que é um patrimônio para o brasileiro, para dar uma volta ao mundo, para ter mais conhecimento, mais... Exato. O quanto de crédito você dá para curiosidade no teu sucesso, cara? Que assim, indiscutivelmente você é um cara curioso. Eu não digo nem curiosidade, eu digo coragem mesmo, porque muita gente tem medo de tomar o risco, né? Tem medo, prefiro não fazer faculdade do que me endividar. Eu nem pensei, eu prefiro me endividar e fazer faculdade. Tanto é que os meus 2 TCC de faculdade, tanto de graduação quanto de pós-graduação, foram aplicados na Casa Bahia. E meus coleguinhas que ficavam na hora do almoço jogando Counter-Strike davam risada na minha cara. Falavam assim, você nunca vai apresentar isso aí, nunca vai ser aprovado. Realmente, no primeiro ano que eu apresentei, quando eu me formei, foi para a gaveta do gestor da área de marketing. Mas depois trocaram o gestor, eu apresentei de novo
E por sorte o cara era neto do dono da empresa, era o Rafael Klein, e ele aprovou meu projeto, né, com propriedade industrial, transferência, jurídico, mudou minha vida lá dentro. É o famoso empreender dentro da empresa, né? Então tudo que eu aprendia na faculdade eu implantava na empresa. Nunca ninguém me contou que ia dar certo o TCC e deu. Mas se eu não fizesse o TCC da empresa, também nunca saberia se iria dar certo. Depois eles me pagaram uma pós na SPM, que custava uma fortuna. Graças a essa ajuda deles, eu fiz mais um projeto que acabou sendo implantado. Então, eu não acredito muito nessa sorte, eu acredito muito em coragem de fazer as coisas e se dar a oportunidade. A gente tem que criar a nossa oportunidade. Daverson, uma aula de vida aqui, né? Acho que hoje foi uma mentoria que foi muito além de franquia, muito além de identificar uma oportunidade de negócio, de criar um modelo de negócio escalável, mas sim como você trouxe a tua trajetória e tudo que você está conquistando. São 60, 70 lojas já? 70 lojas. Meta para o final do ano que vem? Olha, a gente tem um grande sonho, tanto é que eu comprei uma rede chamada Moinho, comprei a rede inteira em 2020, ninguém me contou que tinha uma pandemia em março, em janeiro eu comprei uma rede chamada Moinho, que eram 10 unidades, né? Eram 10 marcas que a gente transformou elas em Externa Café, e depois na sequência, em fevereiro, eu comprei a fábrica de salgados e bolos, porque a gente tinha uma meta muito clara de chegar ali em 2020, 2021, em 100 unidades, né? Que era o grande sonho de quebrar a barreira das 100. E obviamente, a pandemia a gente teve que se reinventar, né? Ficamos aí na casinha, como eu digo, né? Quietinho na casinha, aprendendo. E voltamos a vender lojas, voltamos a inaugurar lojas, voltamos a crescer. A gente já tem um faturamento baseado com os mesmos números de lojas acima de 2019, ticket médio maior do que era 2019, número de clientes 20% maior, sendo a mesma base de lojas, né? E lógico, a gente tem o grande sonho de chegar a 100 unidades, né? Então a gente vai trabalhar para isso. Tanto é que eu estou vendendo as unidades de Sub e KFC, vou começar a abrir loja própria, né? Então eu acredito que a gente em dezembro, se a gente fizer uma nova live aí, quem sabe a gente vai estar aí com 100 lojas, que é um grande sonho. Que incrível, incrível. Vini, do meu lado, maravilhoso. Tô pronto para fazer o fechamento, e o fechamento hoje vai ser legal. Que aí eu vou fazer uma abordagem mais holística aqui. Boa, manda bala então, Dani. Legal. Você. Daverson, finalzinho é o seguinte, pergunta rápida, resposta rápida. 5, 6 perguntas com você, de repente eu vou dar uma explorada como um guia turístico aí, vou chegar a 10 perguntas. Essa aí é um prazer. Vamos lá então. Cara, um país que todo mundo tem que visitar. Cara, eu acho que o Butão é o PIB da felicidade. Então é um país muito exótico, você sobrevoa o Everest, é uma monarquia, é um país que tem a própria língua, tem uma única religião, é um país que tem espécies endêmicas que só existem naquele lugar, né? É um país que a população realmente é muito feliz, tanto é que o PIB é medido pela felicidade. Então é um país que eu aconselho todo mundo batalhar e conhecer, porque é muito bacana. Cara, muito legal. Em 2007, eu passei 2 meses no Nepal meditando. Que legal, que legal. Então, eu tive 2 vezes no Nepal. Aquela cultura ali é muito especial. Muito. Ótimo. Mundo afora, um café que te surpreendeu. Eu tive em Mianmar, né? Mianmar perto do Vietnã, perto do Camboja, e lá eles não usam muito internet, não divulgam, e ele, na humildade dele, na simplicidade dele, lá tem mais de 2.000 templos, né? Numa cidade chamada Bagan. E ele colocava uma plaquinha a cada 5 km, 3 km, 2 km, um café, e eu de motinha falei, eu tenho que ir nesse cara, no mínimo ele é bom de marketing. E era no meio de um canavial, uma coisa horrível, falei, certeza que vão roubar algum rim meu aqui, porque entrando no meio da fazenda ali, mas achei o café. E ele veio trazer o cardápio, né, com aquele inglês sofrido e tal. Ele perguntou de onde eu era, o Brasil. Só um minutinho. Colocou uma música brasileira. Eu falei, caramba, que carinho, né? Não precisava, só tinha eu na cafeteria. E ele falou, o que você gostaria? Eu queria um salgado aqui, um café. Ele falou, vou te servir na mesa 32. Eu falei, por quê? Eu tô tão bem nessa mesa? Não, você vai entender. E ele me serviu na mesa 32 e falou, tá vendo aqui, ó, é uma fazenda de arroz, plantação de arroz, tem as montanhas, é uma vista mais bonita para você apreciar o seu café. Quem tiver curiosidade, entra no meu Instagram, que é DaversonMI, tem lá a fotinho dessa paisagem e me cativou. O que aconteceu? Eu voltei lá, né? Então eu voltei lá
por causa desse carinho. Então, às vezes a gente fazer o básico bem feito faz você ter sucesso, né? Muito, muito bom. Um perrengue que você já passou aí nessas viagens aí? Teve muitos, né? Na própria China, na primeira vez que eu fui, eu esqueci de escrever em chinês. Eu escrevi em inglês o endereço do meu hotel. Adivinha, eu fiquei 4 horas tentando achar o meu hotel e ninguém falava inglês. E aí eu achei uma lan house em 2007, ainda existia um lan house, quem não sabe, né? Um monte de computador. E eu cheguei lá com o guardanapo e o cara escreveu, né, em chinês e eu achei o hotel. Então foi um grande perrengue. Se esse cara não tivesse escrito no guardanapo, talvez estaria lá até hoje tentando voltar, né? Muito bom. Um país que está faltando, que está na lista da próxima viagem? São muitos. Eu pretendo fazer uma volta ao mundo, né? Eu tenho planos aí de sair numa Land Rover, numa Defender, preparada para a volta ao mundo, né? É o único carro que consegue viajar ao mundo, né? Porque não tem elétrica, ele tem peças no mundo todo, porque é um carro britânico. E aí eu faria, né, bastante países ali da África, né? Eu conheço pouco a África, conheço muito a Oceania, conheço muito a Ásia, mas conheço pouco a África. Então eu faria um roteiro de café por Etiópia, Tanzânia, faria um roteiro bem bacana na África. Então eu me concentraria no continente africano. Muito legal. Trocando aqui um pouco de direção, um livro. Eu gosto muito dos livros do Wilson Poit, né, que ele começou numa casinha sem energia elétrica e criou a maior empresa de gerador de energia, vendendo por alguns milhões de libras esterlinas, né? E é um cara que tentou 6 vezes e não deu certo, só na 6ª que ele conseguiu emplacar, né? E ele fez 2 livros, O Não Você Já Tem, Então Vá à Luta, né? Então Wilson Poit, O Não Você Já Tem, Então Vá à Luta. E um outro que ele fez com alguns outros grandes empresários é Como Fazer Sua Empresa Dar Certo num País Incerto. Eu acho que essa é uma boa leitura, né? Então tem não só o case dele, como de outros empresários. Então, Como Fazer Sua Empresa Dar Certo num País Incerto. Então são 2 livros que eu gosto muito. Pô, segunda vez que citam o Wilson Poit aqui no nosso último episódio com o Ricardo Nantes, também citou ele como um grande mentor, um grande orientador ali na trajetória dele. Bem legal aí, Davidson. Vini, fechamento é teu, meu amigo. Porra, uma aula de tudo, de vida, de turismo, de negócios. Muito, muito prazer, Davidson, em ter falado aqui com você, ter conseguido, né, expor um pouquinho dessa sua trajetória. Com certeza vai inspirar muita gente. E, pô, foi muito aprendizado aqui, para mim, principalmente. Espero que para todo mundo que esteja ouvindo aí a gente. Que legal. Muito obrigado, meu camarada. Feliz aí pela oportunidade, pelo espaço. Contem comigo, quem quiser mandar lá no LinkedIn, Davidson Migliatti, ou no Instagram meu pessoal, Davidson MI, ou contar com minhas mentorias na plataforma eMentor. Fiquem à disposição, que é sempre um prazer aí transferir know-how. Eu tenho uma próxima mentoria, já sempre reservo o horário das 6 da manhã, então tem mais aí uma pessoa que eu posso ajudar aí na próxima mentoria na eMentor, então é sempre um prazer, contem comigo. Pô, já vamos deixar aqui um cupomzinho na descrição do episódio para quem quiser fazer um papo ali com o Davidson, R$100 de brinde da eMentor, que vale muito a pena e sem dúvida vai transformar a trajetória de quem puder falar com você. Que bacana. Daqui a pouco ele vai ter que acordar às 4 para poder liberar o horário de 5 de 6, pô. Essa é a meta. Essa é a meta mesmo. Cara, comigo, gente. Muito bom, foi fantástico, maravilhoso. Episódio 009. Davidson, fica com Deus. Muito sucesso nessa tua trajetória aí. Obrigado, amém. E, cara, não vejo a hora de me embriagar de cafeína, não. No externo. No externo. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento de eMentor, a maior plataforma de mentores do Brasil. Supere desafios de carreira ou da sua empresa. Saiba mais em eMentor.com.br. E Connect Think, integrações e automação de processos.